Vamos lá, vamos voltar. Opa, deixa eu pegar meu fone aqui. Vamos voltar então. Acho que vocês já perceberam que a gente não vai conseguir terminar a lesão corporal hoje, né? Muita coisa. Vamos tentar. Mas também não precisa correr tanto assim. Dá pra gente ver. Se não conseguir terminar a lesão hoje, a gente termina na aula que vem. O vídeo do primeiro bloco de lesão corporal está subindo. Tá? A internet está um pouco lenta para variar. Mas daqui a pouco eu mando o link para vocês e depois mando desse segundo bloco, tá? Muito bem, muito bem. Bom, então lembra, né? Estuda direitinho essa parte aí do pré-terdola, porque depois você vai colher os louros com o crush falando sobre o pré-terdola. Fechou. Vamos lá, então, deixa eu continuar aqui fazendo o compartilhamento de tela. Então, nós vimos, olha, para lembrar aqui, né? Nós vimos lesão leve, é o caput do 129, e nós vimos lesão corporal grave, é o parágrafo 1º do 129, é uma qualificadora, muda o patamar de pena, né? Deixa de ser, olha lá, no caput, a pena é de 3 meses a 1 ano, né? No caput, a pena é de 3 meses a 1 ano. Na lesão grave, muda o patamar. Então, a pena mínima vai ser 5, a pena mínima vai ser 1, a pena máxima serão 5 anos, tá bom? E são 4 essas qualificadoras. Agora a gente vai para a lesão corporal gravíssima, outra qualificadora, uma pena mais rigorosa ainda, né? Então, pena mínima 2, pena máxima 8 anos. E aqui nós temos 5 hipóteses, tá? 5 hipóteses de lesões corporais graves. Então, vamos lá. Incapacidade permanente para o trabalho. É parecido com aquela incapacidade permanente aqui, olha, da grave, que aqui, olha, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Agora, aqui na incapacidade para o trabalho, olha, incapacidade permanente para o trabalho. Então, não é qualquer tipo de ocupação, para o trabalho. Por que é mais grave? Porque quando tem uma incapacidade permanente para o trabalho, há um prejuízo à subsistência da pessoa, né? Não é uma mera incapacidade para jogar futebol, mera incapacidade para escovar os dentes, para tomar banho. Não, aqui é uma incapacidade que causa um prejuízo à própria subsistência. Por isso, é uma pena, um desvalor da conduta mais intenso, né, que é representado pela pena mais rigorosa. Vamos analisar aqui. Olha só, a incapacidade diz respeito à impossibilidade duradoura para o trabalho, não precisa ser perpétua, né, sem tempo certo para o restabelecimento. E a doutrina ela vai se dividir no seguinte sentido, né? A discussão é a seguinte, olha, a incapacidade que qualifica o delito de lesão corporal refere-se tão somente ao desempenho da profissão da vítima ou é necessário que ela fique incapacitada para exercer qualquer profissão? Tá? Então, tem essas duas argumentações. Veja, para ser lesão corporal gravíssima pela incapacidade para o trabalho, tem que ser a vítima ficar incapacitada para o trabalho dela, que seria uma situação mais rigorosa, ou uma incapacidade para qualquer trabalho, que daí seria mais difícil de configurar. Né? Então, imagina, a vítima é agredida nas mãos e ela é pianista. E depois da agressão, ela não consegue mais tocar piano. Quebra todos os dedos da mão do pianista e ele não vai mais conseguir tocar piano. Mas ele vai conseguir, por exemplo, ser recepcionista, ele vai conseguir, por exemplo, ser cozinheiro, ele vai conseguir ser advogado, ele vai conseguir ser professor, não de piano, provavelmente que ele não vai conseguir, né, tocar as notas, mas enfim, vai conseguir desempenhar inúmeras outras profissões. Então, veja, tem para todos os gostos. Tem doutrinador para todos os gostos aí. Tá? Então, tem gente que fala, olha, essa incapacidade ela fica configurada quando a vítima não consegue mais desempenhar a profissão que ela desempenhava. Tá? Então, se o professor Leonardo sofre uma lesão corporal nas cordas vocais, não consigo mais falar, eu vou ter incapacidade permanente para dar aula. Mas eu vou continuar conseguindo advogar.
Eu não preciso necessariamente falar para advogado, lógico, mas vou ter dificuldade numa audiência, não vou mais conseguir fazer um plenário de júri, não vou conseguir fazer sustentação oral, mas eu consigo advogar, escrever. Né? Então, se tudo está aí, né? Vai ter gente que fala, olha, se ele não vai mais conseguir dar aula e era a profissão dele, já está configurado. Agora, vai ter gente que fala, não, só é lesão corporal gravíssima se ele não conseguir desempenhar mais nenhum trabalho. Só seria gravíssima se ele não conseguir desempenhar mais nenhum trabalho. Mas aí é quase impossível, porque algum trabalho você vai, a não ser o indivíduo que fica lá tetraplégico mesmo, e aí já não vai conseguir desempenhar nenhuma atividade remunerada. Mas são situações mais extremas, tá? Eu não creio que seja esse o espírito da lei. Né? Mas fica essa discussão aberta e existem, né? Damásio pensa de um jeito, o Greco pensa de outro, enfim. Fica essa dúvida que você vai depois definir de acordo com o papel que você desempenha dentro do processo. Enfermidade incurável, tá? Uma lesão que causa uma enfermidade incurável. Trata-se de uma doença. O que é enfermidade incurável? É uma doença que, pelo estágio de desenvolvimento da medicina, no momento, não tem cura, né? Por exemplo, lepra é ótimo. Lepra, tuberculose, epilepsia, sífilis, hipertensão arterial, enxaqueca, são doenças que não têm cura. Né? No atual estágio da medicina não tem cura. Então, se a pessoa desenvolve doenças desse sentido, em virtude da agressão, teria uma enfermidade incurável, configuraria essa qualificadora. Questão do HIV. Veja, isso muda bastante, mas tem o Rogério Greco, o Capesso, o Nucci, né? Eles entendem que a transmissão dolosa do vírus HIV, né, ele configura homicídio tentado ou consumado. Por quê? Porque eles ainda entendem que o HIV é uma doença letal. Entretanto, né, o STJ, a quinta turma do STJ, pelo menos, nesse HC 98.712, já entende que a transmissão dolosa do vírus HIV, que acarreta a AIDS, a síndrome de imunodeficiência adquirida, o HIV ele não é letal no atual estágio. Então, para o STJ, existe o entendimento de que se trata de uma lesão corporal gravíssima. Tá? Se trataria de uma lesão corporal gravíssima, não de tentativa de homicídio. Mas, de novo, tem para todos os gostos. Tem aqueles que acham que transmitir HIV é tentativa de homicídio, pelo menos, e tem aqueles que acham que é lesão corporal gravíssima. Muito bem. Mas é uma enfermidade incurável, né? Para aqueles que entendem como STJ, o HIV, sem sombra de dúvidas, é uma enfermidade incurável. Bom, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Lembra que nós vimos no bloco anterior o que é membro, o que é sentido, o que é função? Só que lá nós tratamos de debilidade permanente. Tá? Lá nós tratamos de debilidade permanente. Aqui nós falaremos de perda ou inutilização. O que é a perda? É a amputação, a ablação, né? A mutilação. Perde a mão, o braço, né? A mão, o antebraço, o braço todo. Perde o pé, perde a perna, perde a coxa. Né? Então, nós temos aqui a mutilação da vítima, a amputação de um membro, tá? Ou então a perda de um sentido, ou pode ser inclusive a inutilização de um membro. Então a vítima é agredida, ela não tem o braço amputado, mas ela não vai mais conseguir mexer o braço. A vítima é agredida, ela não perde as pernas, mas ela perde o movimento das pernas. Ou perde a função, né, deambulatória. Tanto faz, vai dar lesão gravíssima. Então, é tanto a perda como a inutilização. A perda, a retirada, a ablação, né? A amputação. Na inutilização, isso, o Luiz está falando, é a paralisia. O membro continua ali, mas ele é inútil.
né? Ele já não desenvolve mais a função. Mas isso não é debilidade? Não, a debilidade é uma perda da capacidade, melhor, é uma diminuição da capacidade. Na debilidade, a gente diminui a capacidade do braço. Na inutilização, o braço existe, ele está ali, mas ele não movimenta mais. As pernas não movimentam mais. Tudo bem? Então, tomar muito cuidado. Numa agressão, tá? Numa agressão, o indivíduo perde os dedos, 3 dedos. Lesão de defesa, né? Muito comum, lesão de defesa com ataque com instrumento cortante, corte contundente, enfim. O indivíduo perde 3 dedos, tá? O que nós temos? Lesão grave ou gravíssima? Nós temos lesão grave, porque os dedos não são membro superior, são parte integrante do membro superior. Então, eu tenho uma debilidade permanente da mão direita. Tá? Bom, ataque com instrumento corto contundente, corto contuso, decepa a mão do indivíduo. Bom, a mão é membro, perdeu o membro. Perdeu o membro superior, mão. Gravíssima. Na agressão, perde a visão do olho direito. Debilidade permanente do sentido visão. Na agressão, a vítima fica cega, completamente cega. Perda do sentido visão. Tá? Na agressão, a vítima perde um testículo. Um tiro no testículo. Debilidade permanente da função reprodutora. Na agressão, a vítima perde os 2 testículos. Perda da função reprodutora. Perde um rim. Debilidade da função secretora. Perde ambos os rins. Perda da função secretora. Vai ter que fazer hemodiálise para sobreviver. E assim por diante. Então tem que sempre analisar, né, se são dúplices ou não os aparelhos da função, os membros, enfim, o aparelho da visão, que são os olhos, o aparelho da audição, que são os ouvidos. Então, se perde a audição do ouvido direito, mas continua ouvindo com o ouvido esquerdo, debilidade. Perde os 2, perda. Tá? Então, muito cuidado nisso, porque isso vai ter efeitos na fixação da pena base, porque a qualificadora muda, e muda o patamar de pena drasticamente. Depois, deformidade permanente. Né? O que é deformidade? É a modificação estética, depreciativa da imagem da vítima. Né? Há um dano estético à vítima. Esse delito, é óbvio que a noção de perda, de deformidade permanente, para caracterizar uma qualificadora tão grave, tão drástica, é evidente que a análise deverá ser feita no caso concreto, e também é inegável, muito embora alguns possam falar, mas isso é um tratamento desigual, mas dentro do que se entende por igualdade formal e material, né, isso seria uma igualdade material. Em relação à vítima que é mulher, uma deformidade permanente, ela tem um impacto muito maior do que uma deformidade para o homem. Né? Então, um homem que tem, por exemplo, depois da agressão, um corte na face, desde que não seja uma situação muito exposta, pode ser que não configure a qualificadora da lesão gravíssima. Agora, o mesmo corte na face de uma mulher, né, de uma garota, isso será considerado como uma deformidade permanente de uma maneira mais fácil. Essa interpretação da caracterização da deformidade permanente, quando se trata de mulher, ela é mais simples, tá bom? Isso você pode passar os livros que você passar, os autores vão dizer isso. Os exemplos mais drásticos, né, são os casos de vitriolagem, né, que é o ataque com ácido sulfúrico, que felizmente não é tão comum no Brasil, mas infelizmente é muito comum no Oriente Médio. Maridos que não aceitam o fim do relacionamento, namorados que são rejeitados pelas namoradas, eles atacam, né, as suas ex-esposas, as suas companheiras, as suas pretendentes com ácido, né, e aquilo, óbvio, vai causar uma deformidade permanente. Tá? Mas, por exemplo, tivemos aquele caso lá da tatuagem na testa do rapaz. Aquilo lá é uma deformidade permanente, vai tatuar a testa do indivíduo. Né? A tatuagem na perna é uma deformidade permanente.
Tá? Arrancamento de orelha, então uma briga, tira lá, o cara usa um alargador, puxa o alargador, arranca pedaço da orelha, arranca um pedaço do nariz, tem piercing no nariz. Pode causar deformidade permanente, enfim. É óbvio que para ser deformidade permanente, para que seja deformidade permanente, é necessário que esse dano estético ele seja aparente. Tá? Então, assim, se é uma cicatriz que fica nas costas, né, da pessoa, não vai caracterizar essa deformidade permanente, porque não se trata de uma deformidade que vai causar a reação de outras pessoas. Dane-se a reação das outras pessoas, mas a gente está falando de um direito penal sob uma ótica de 1940. Aí, né? Então, e é óbvio que a vítima vai se sentir humilhada, enfim, com os efeitos daquela agressão. Tá? Teve uma agressão recentemente de 2 mulheres num clube, uma agressora pegou um copo ou uma garrafa e cortou o rosto da outra. Óbvio, lesão corporal gravíssima. Né? A mulher ficou com cortes graves na face. Tá? Então, coisas, né, que você precisa entender aqui: ex-namorado, ex-professor. Exemplo: um namorado machuca o rosto da namorada com faca para deixá-la feia para os olhos de outros homens. Tá? Então, aqui teríamos uma lesão corporal gravíssima. Bom, e aborto? Olha aqui o bonito do Preter-Doll. Tá? Então, um indivíduo que, em razão da agressão, causa um aborto. Por que ele não responde no aborto? Quando é que o indivíduo vai responder? No aborto, 125, ou no 129, parágrafo 2º, inciso 4? Preter-dolo, professor. O que é o preter-dolo? É o dolo pretérito. O que ele queria, professor? Inverta a pergunta para o professor. O que ele queria, professor? Não, ele queria só agredir. E causou aborto? Sim, causou aborto. Mas o aborto era desejado por ele? Não, professor. Se fosse desejado por ele, seria aborto. Aqui ele vai responder por essa modalidade preterdolosa porque o que ele queria era a agressão. Em virtude da agressão ocorre o aborto, que ele não desejava, ele não queria. Então, a hipótese preterdolosa. Qual que é a diferença aqui do aborto para a antecipação de parto? É que lá a agressão acarreta a interrupção da gestação, mas o feto nasce com vida. O aborto, vocês vão lembrar, é a interrupção da gestação com destruição do produto da concepção. É o que acontece aqui. Então, o indivíduo agride, ele não queria o aborto, ele queria agredir a gestante. Ele agride a gestante, esse é o dolo, está na agressão. E, em virtude da agressão, a gestante interrompe a gestação e o feto morre. Bom, então, está aqui o resultado é o aborto. Lá, né, no inciso 4 do parágrafo 1º, o resultado é a aceleração do parto. Ambos são preterdolosos, mas lá eu tenho aceleração de parto. A dúvida lá, no inciso 4 do parágrafo 1º, é se é lesão corporal qualificada ou se é tentativa de aborto. A dúvida aqui, né, nesse caso, tá? Aqui a dúvida mas é aborto consumado ou é lesão corporal gravíssima? Essa é a dúvida. Quem é que vai me responder a dúvida? O preter-dolo. Mas o que ele queria? Ele queria o aborto? Ele queria o aborto. Então é aborto. É o 125. O que ele queria? Ele queria agredir, acabou causando o aborto. Então ele não queria o aborto, queria só a agressão? Sim. Então isso é preter-dolo, professor. É o dolo que está no inicial. Ele queria a agressão. Então é lesão corporal com resultado aborto. Me deem um feedback aí no Zoom, no chat. Tá claro isso? Tá claro? O Norton eu vi no vídeo aqui. Sim. Tá? Legal. Tá. É uma cebola com pimentão e tomate. Dá um tempero completo aqui. Eu falo para vocês, olha, lesão corporal é uma faculdade de direito. Muita coisa para ver. Tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. É uma delícia fazer prova aqui, né? É casca de banana para todo lugar, para todo lado. Só aluno escorregando. Vocês acham que eu sou bonzinho? Eu sou malzinho. Eu já fico pensando nas cascas de banana que eu vou jogar para vocês. Bom,
Vamos lá, então, no número 4, né? Lesão corporal seguida de morte, é o parágrafo 3º, tá? Olha o bonito do preterdolo de novo aqui, ó. Preterdolo. Quer coisa mais clara que preterdolo aqui? Então, se da lesão corporal resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. É uma bela de uma pena. Mas é uma pena de lesão corporal. Então, nesse caso aqui, o indivíduo agride. Qual que é o dolo dele? É a agressão. Ele age com ânimos laedendi, ele age com ânimos vulnerandi, ele não age com ânimos necandi. Se ele age com ânimos necandi, ele tentou matar, ele conseguiu matar. Ele matou, vai responder por homicídio consumado. Tá? Agora aqui, a vítima morreu, mas daí a pergunta é, qual era o dolo, professor? O dolo era de matar, de fato? Não, ele queria só agredir. Ele deu um soco no indivíduo. Aquele filme lá, Menina de Ouro, Menina de Ouro, né? Da lutadora de boxe. Eu vou dar spoiler, se você não assistiu, problema seu, já era para ter assistido, tá? Que a menina tá lá no ringue, né? Acaba a luta, já é uma agressão que não tem a ver com direito desportivo, ela agride depois da luta, interrompida a luta, e a pessoa agredida, né, a lutadora agredida cai, bate a cabeça no banquinho, enfim. Imagina que ela tivesse batido a cabeça no banquinho e morrido. Então veja, se ela tivesse batido a cabeça no banquinho e morrido, eu teria lesão corporal seguida de morte, porque quem bate, dá um soco, não necessariamente quer matar. Com um soco, não sei que você seja um Mike Tyson e me soque. Aí é óbvio que eu não vou aguentar um soco no Mike Tyson, eu vou morrer mesmo. Mas, via de regra, né, falando do homem médio, um soco não mata. Mas imagina, a briga de bêbado é a característica clássica, né, o exemplo clássico. O bêbado bate no outro, o outro cambaleia por conta da agressão, cai e bate a cabeça. E morre, bate a cabeça no meio-fio, tem um aneurisma e morre. Homicídio ou lesão corporal seguida de morte? Pergunta para quem? Pergunta para o preterdolo. Qual era o preterdolo? O preterdolo era só de agressão, professor. Bom, o preterdolo era de agressão, ele responde pela agressão, ele responde por lesão corporal. E o resultado morte era algo que estava, né, na possibilidade de acontecer? Mas se agredir alguém, a pessoa pode cair, né, pode desequilibrar. Isso é um desdobramento possível, imaginável. E é isso que aconteceu. Bom, se foi isso que aconteceu, ele vai responder pela agressão com o resultado morte. Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. A figura do preterdolo. Então, nós temos 4 figuras preterdolosas aqui. Perigo de vida, aceleração de parto, né, que o grego fala que seria melhor chamar de antecipação de parto, aborto e morte. Perigo de vida, aceleração de parto, aborto e morte. Tá? São essas 4 figuras pré-terdolosas. Pode. A gente vai ver. Bom, menos de pena. Tá? Então, são essas as 4 figuras pré-terdolosas aí, são qualificadas, né? Figuras qualificadas. Tá? Bom, vamos lá. Lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, é uma infração de menor potencial ofensivo, assim como no caput. Tanto no caput, tanto na lesão leve, como na lesão culposa, nós temos crimes de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Não está no material, mas anotem isso. Tanto na lesão leve como na lesão corporal culposa, o processo só haverá se a vítima representar. Mas não está falando isso no Código Penal, professor? Onde está isso? Isso está no artigo 88 da Lei 9.099. Tá? A Lei 9.099 estabeleceu lá no artigo 88 que a ação penal do crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa é uma ação penal condicionada à representação. Só haverá processo do agressor, né, ou do causador da lesão culposa se a vítima representar. É óbvio, a gente vai excepcionar aí o caso
a hipótese da Lei Maria da Penha, porque daí a agressão, mesmo que leve no contexto da Lei Maria da Penha, será pública incondicionada. O interessante é que na lesão corporal culposa, e isso a gente estava falando, isso a gente... Pode falar, Danilo, Luiz Danilo. Obrigado. Isso aí, artigo 88. Obrigado por colocar aí, a galera já copia e cola no caderno aí, ou nas anotações, tá? Bom, uma coisa interessante é sobre a gravidade das lesões, que foi aquilo que, né, até eu acho que alguém lembrou que eu falei lá no 122, né? Gravidade das lesões. E se tratando de lesão corporal culposa, a natureza do resultado, se é leve, grave ou gravíssimo, ela não interfere. Isso, Jéssica, obrigado. Tá? Não interfere no enquadramento da conduta. Por quê? Porque ele não queria horas. Se ele não queria a lesão corporal, como é que objetivamente ele vai responder por grave, gravíssima ou leve? Ele não queria. Ele já não queria o resultado. Tá? Por isso que não existe uma lesão corporal culposa grave, uma lesão corporal culposa gravíssima, uma lesão corporal culposa leve. Os efeitos desse resultado serão considerados pelo juiz na fixação da pena ao fixar a pena base, porque lá na pena base, pelas circunstâncias judiciais do artigo 59, tem lá as consequências do fato para a vítima. De fato, olha, se eu sou imprudente por conta da minha imprudência, a vítima não vai conseguir mais trabalhar no que ela trabalhava, ou a vítima ela abortou, né? Ou, enfim, né? Nesse caso, né? O juiz vai ponderar dessas circunstâncias na fixação da pena base, considerando as consequências do fato para a vítima. Mas não que eu vá responder objetivamente por um resultado que eu sequer desejava, um resultado agravador que eu sequer desejava causar. Na lesão corporal culposa, entretanto, tem aqui causas de aumento de pena. No parágrafo 7º, que vai falar assim: aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Então, as mesmas hipóteses que aumentam a pena do homicídio culposo, lá, o homicídio culposo, as mesmas hipóteses que aumentam a pena do homicídio culposo, aumentam a pena da lesão corporal culposa. Então, quando a lesão corporal resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, o indivíduo está pintando lá a parede da Catedral de Santana, bem no centro de Itapeva, está lá 15 metros lá na escada, e ele é um pintor profissional, mas ele esquece de prender direito a lata de tinta desaba lá de cima, cai na cabeça de um transeunte e espalha massa encefálica por um raio de 5 metros em pleno centro de Itapeva. Tá? E óbvio, a vítima morre, né? Tá? Então, aí tem a causa de aumento no homicídio culposo. Agora, essa lata de tinta despenca, tá? Essa lata de tinta despenca não bate na cabeça do transeunte, mas bate no ombro, né? E causa fraturas expostas na vítima. Terei uma causa de aumento na lesão corporal culposa. Por quê? Porque, em virtude daquela profissão de pintor, ele não tomou as devidas precauções. Isso pode acontecer com um operador de máquina, um operador de guindaste, né, um operador de empilhadeira, né, que não atenta para não observa as técnicas da profissão, enfim. Ou então o indivíduo que deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, as mesmas hipóteses que aumentam a pena do homicídio culposo aumentam a pena da lesão corporal culposa também. Isso está aí previsto no parágrafo 7º. E eu, enfermeiro, o que você faria, Jéssica? Se você não observar as regras técnicas, né, de fato pode causar mesmo uma lesão corporal com a causa de aumento de pena. Isso. Melhor não contar. Ou conta e dá meu cartão para ele. Tô brincando, vamos lá. Hipótese, eu não vi. Ó, a hipótese do perdão judicial aqui na lesão corporal culposa.
É a mesma hipótese do homicídio culposo. Lembra lá no homicídio culposo que quando o indivíduo causa o resultado e aquilo causa para o indivíduo que causou a morte um resultado tão grave que a própria pena se mostra desnecessária, né? É o crime de bagatela imprópria. Então, se tem perdão judicial no mais, que é o homicídio culposo, tem perdão judicial no menos, que é a lesão corporal culposa. Tá? Então, perdão judicial, causa extintiva da punibilidade, o Estado perde o interesse em punir. Tá? O Estado perde o interesse em punir. Então, no homicídio culposo, tem causas de aumento de pena? Tem. Essas mesmas causas de aumento de pena se aplicam à lesão corporal culposa. No homicídio culposo, tem hipótese de perdão judicial? Sim, professor, tem hipótese de perdão judicial. Então, esse perdão judicial também se aplica à lesão corporal culposa. Imagina o pai que causa uma lesão corporal culposa no filho, né? Manuseando, limpando uma arma, acaba disparando contra o filho. Mata o filho, tem perdão judicial? Tem. O filho não morre, tem lesão corporal. Tem perdão judicial? Tem. Mesma hipótese. Violência doméstica. Se alguém for falar, pode falar. Não? Violência doméstica. Né? Se a lesão for praticada contra a ascendente, isso aqui não necessariamente é Maria da Penha, porque, veja, não é aqui a vítima não é só a mulher. Tá? Veja, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Detenção de 3 meses a 3 anos. Tá? Então, veja, isso aqui é uma lesão corporal praticada no ambiente doméstico. Nesse ambiente doméstico, não vivem só o marido e a mulher. Se for do marido contra a mulher, é também aqui. Mas pode ser da mulher contra o marido? Pode. Pode ser do irmão contra a irmã, da irmã contra o irmão, do primo contra a prima, da prima contra o primo? Pode. Pode ser, olha, não precisa ser só familiar, pode ser relação de coabitação. Professor, eu moro numa república de estudantes e brigaram lá os estudantes que coabitam o mesmo imóvel. É violência doméstica? É. E veja, coabitação. Hospitalidade, o hóspede, a pessoa que veio passar as férias, a pessoa que veio passar uns dias na casa e agride o dono da casa, ou o dono da casa agride a pessoa. Tá? Então, é relação de hospitalidade. Também entra na violência doméstica. Opa, mexi errado. Vamos lá. Quais são as noções aqui? Né? A violência doméstica ela é punida com mais severidade, pois, nesses casos, além da integridade corporal e da saúde, a dignidade da pessoa no ambiente familiar e doméstico também é tutelada. Leva-se em consideração também, então, a dignidade dessa convivência familiar. Né? O desassossego que esse tipo de conduta causa numa convivência familiar. Hipóteses que fazem surgir a qualificadora: relação de parentesco, casamento, convivência entre sujeitos ativo e passivo, ou relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade. Então, não é só marido contra mulher. Tá? Para a configuração da qualificadora, no segundo caso, é necessário que o agressor se aproveite dessas relações para praticar as agressões, não bastando a mera situação objetiva de coabitação. Então, é necessário que a agressão se dê no contexto da coabitação, por conta da coabitação. Tá? Causas de aumento. Aí vejam só. Olha, o parágrafo 9º é uma qualificadora. Porque nessa lesão, imagina que numa briga lá na casa, a vítima tem uma lesão corporal leve. Mas quem praticou a lesão corporal leve? Foi o primo contra a prima. Foi o irmão contra a irmã. Ou a irmã contra o irmão. E teve uma lesão corporal leve. Vai no caput? Não vai no caput. Por quê? Porque, olha só, é violência doméstica. Mas a lesão foi leve, não importa. Que veja, aqui não está falando da natureza da lesão. Está falando do local, do contexto da lesão. O contexto da lesão foi em ambiente doméstico, foi de violência doméstica, então é o parágrafo 9º. Tá? Mesmo que seja lesão leve. Tanto é assim que olha só as causas de aumento. Olha o parágrafo 10. Nos casos previstos dos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Olha que filho da mãe do legislador, como é que ele faz o troço.
Professor, João agrediu José, causou lesão corporal leve. Onde que eu vou tipificar? Lá no caput, 129 caput. Mas, professor, o João e o José, eles coabitam. Eles são colegas de república. Upa, então não é mais no caput. É lá no parágrafo 9º, porque daí é violência doméstica. Professor, só que é o seguinte, eu achei que era lesão leve, mas não é lesão leve, professor. Ele causou lesão grave, porque deu incapacidade para ocupações habituais. Ficou engessado por 30 dias. É lesão corporal grave. É no parágrafo 9º? Então já não é só no parágrafo 9º. Porque daí eu vou ter que pegar o parágrafo 9º, é lesão corporal no contexto de violência doméstica, mas tem a causa de aumento do parágrafo 10. Quais são as causas de aumento do parágrafo 10? É quando essa lesão, quando essa violência doméstica, ela não causa simples lesão corporal leve, ela causa uma lesão corporal grave, que é a do parágrafo 1º. Olha lá, aqui, ó, parágrafo 1º. É uma lesão corporal gravíssima, que é a do parágrafo 2º. Ou é uma lesão corporal seguida de morte, que é a do parágrafo 3º. Ficou complicado? Reclama para o legislador, porque é ele que fez essa salada aqui. Vamos de novo? Ó, lesão corporal leve. Foi uma briguinha lá na frente do pub. Os caras não se conheciam. E deu lá. Um ficou com a boca cortada. 129 caput. Bom, mas nessa briga, na realidade, aconteceu entre dois irmãos. Opa, então já não é mais 129 caput. É parágrafo 9º. Mas foi leve, não importa. É o contexto. É violência doméstica. Tem relação familiar. Beleza? Mas na realidade não foi leve. Foi gravíssima. Porque teve perda da audição. Perda da visão. Opa, então é o 129, parágrafo 9º, cumulado com o parágrafo 10. Vai ter causa de aumento de pena. Cumulado com o parágrafo 10. Então, como é que eu denuncio, como é que o Ministério Público denuncia, então, a lesão corporal caracterizada pela violência doméstica num contexto em que tem lesão grave, gravíssima ou seguida de morte? Vai ter que colocar lá artigo 129, parágrafo 9º e parágrafo 10. E se nesse contexto, a vítima, nesse contexto de violência doméstica, a vítima for portadora de deficiência, aí vai ter que colocar 129, parágrafo 9º, 10 e 11. Quem é a pessoa portadora de deficiência? Pega aqui, olha, Convenção, artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado pelo Brasil em março de 2007. Tá? Depois vocês olham aí no material. Mas é um saladão aqui no final. Tá? Então, cuidado. Lesão leve, via de regra, é caput, 129 caput. Mas e se for parente? Aí já é parágrafo 9º. E se foi dentro de casa? Aí já é parágrafo 9º. Mas foi leve, não importa, é parágrafo 9º por conta do contexto. E se a lesão foi grave no ambiente doméstico? Aí é 129, parágrafo 9º, parágrafo 10. Tá? Ação penal. Aqui está falando da violência doméstica contra a mulher. Contra a mulher. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, mesmo que seja lesão leve, professor, mesmo que seja lesão leve. Mas e o artigo 88 da Lei 9.099 que o Luiz Danilo gentilmente colocou aqui? Aí não se aplica? Não, porque nesse caso é específico. Se a vítima for mulher, a ação penal é pública e incondicionada. Não precisa da mulher representada. Belezinha? Vai faltar lesão corporal funcional, que é basicamente a mesma coisa do homicídio funcional. Vai levar em consideração a vítima, que é integrante das forças de segurança. É simples ou o parente em razão dessa circunstância. É simples de vocês compreenderem, porque já estudamos isso lá em homicídio. Tá? E é crime hediondo. Tá? Mudou aqui a lei dos crimes hediondos. Então, lesão corporal funcional leva em consideração a profissão da vítima. Policial federal, policial civil, membro das Forças Armadas, enfim, está acabando. A gente finaliza ali no WhatsApp.
Achei que não ia terminar, mas terminou.